Olá pessoal, tudo bem com vocês? Como estão? Estamos aqui em mais uma semana com mais um vídeo, mais um conteúdo no canal para vocês, pensado, né, e preparado com muito carinho. Dessa vez fiz uma enquete lá no Instagram, aproveitando, quem não me segue lá no Instagram, corre lá, papo.d.to. Fiz uma enquete lá essa semana para saber qual tema, né, que vocês teriam mais interesse de ver, e vou fazer o tema aí do vídeo da opção que foi vencedora, que é CLT ou PJ. Qual que é a minha opinião para quem aí pretende, né, trabalhar na clínica? Então, vou conversar um pouquinho com vocês, falar um pouquinho da minha opinião, da minha experiência. Lembrando que tudo que eu falo aqui, pessoal, é a minha opinião, como tá no nome do vídeo, né? A minha visão das coisas, né? A forma com que eu olho, a minha perspectiva, tá bom? Antes da gente começar, pessoal, quem ainda não se inscreveu no canal, não perde tempo, se inscreve, comenta, compartilha, envia esse vídeo para quem você achar que possa se interessar, e os outros vídeos do canal também, tem bastante conteúdo interessante aí, né, sobre a terapia ocupacional. Ativa o sininho das notificações para também não perder nada por aqui, e vamos seguindo, que o canal, eu já disse isso em outros vídeos, mas eu fico muito feliz com esse crescimento, com essa troca, com esse espaço que o canal tá proporcionando, tá bom, pessoal? Bom, então vamos lá. Qual que é a minha opinião sobre isso? Gente, eu já trabalhei, né, tanto como CLT, quanto PJ, que é o que eu tô mais, né, recentemente, né? Então eu já tive essas duas experiências, e eu vou falar para vocês um pouquinho, né, da minha perspectiva em relação a isso, e do que eu vejo também um pouco, né, nas ofertas de trabalho, quando eu converso com outros colegas terapeutas ocupacionais também que trabalham em diferentes regiões do país, assim, né, que tá cada um em um lado, como que eu vejo, se é a mesma realidade que a minha aqui, enfim. Então, vou comentar um pouquinho de tudo isso com vocês, tá bom? E também vou falar dessa parte, né, que eu atuo, desse meu nicho de atuação, que é a parte clínica em atendimento infantil, né? Principalmente com crianças com diagnóstico de TEA, né, TDAH, outro tipo de diagnóstico de base neurológica, né? Então, acaba que eu fico mais imersa nesse nicho, né, e acabo tendo contato com instituições, com clínicas, com pessoas que trabalham nesse determinado nicho, né, que eu vou falar daí a minha perspectiva para vocês, tá bom, pessoal? Pode ser, por que eu falo isso? Que pode ser que em outras áreas, que eu não tenho tanto contato e tanta proximidade assim no dia a dia, pode ser que estejam um pouco diferentes. Mas eu acredito que, de maneira geral, não difira tanto do que eu vou falar para vocês, né? Não vai ser muito diferente, né? Então, vamos lá. O que eu percebo, pessoal? Primeiramente, e eu acho que isso não vale só para terapia ocupacional, né? Vale para qualquer outro trabalho. A gente tem os prós e os contras, tanto do CLT quanto de você ser PJ, né? De você abrir uma empresa, enfim, fazer todo esse processo. A questão do CLT, todo mundo fala isso, mas é a estabilidade de você ter, né, um CLT, né, de você poder ficar tranquilo, que lá no final do mês, aquele seu salário X vai estar sempre lá, férias, 13º, fundo de garantia, enfim, tudo isso vai ter lá no regime do CLT, né, enfim, e a gente sabe que isso é um fato, é verdade. Quando eu fiz essa transferência minha de CLT para PJ, né, eu demorei um tempinho aí para me acostumar e exigiu de mim uma organização que eu também precisei me adaptar, porque as coisas funcionavam de uma maneira muito diferente, né? Então, no CLT, por exemplo, você não tem a preocupação de, nossa, esse mês de férias escolares, por exemplo, que a gente sabe que isso na clínica infantil acontece muito, ou final de ano, por exemplo. Nossa, os atendimentos caíram muito, eu tinha 50 pacientes, atendi 30, 20 não foram, tiraram férias, foram viajar, ou a criança ficou doente, ou está de atestado. No CLT, gente, isso acaba não importando, né? Você vai ter o seu salário fechado X lá, independente da quantidade de atendimentos em si. E veja bem, eu não estou falando que não tenham outros trabalhos, porque esse é um ponto também interessante. Tem muita gente que acha que o que conta só como hora de trabalho é atendimento clínico. E não, viu, gente? Vocês podem ter certeza, pelo menos comigo é assim, uma criança faltou, tem sempre coisa para fazer, tem um relatório para fazer, tem um recurso para preparar, tem um artigo para ler, né, tem agenda para mexer, tem coisa burocrática para ajustar,
coisa para fazer sempre tem, e eu acho muito importante a gente considerar tudo isso trabalho. Eu sempre digo, trabalho não é só o atendimento clínico, entrar com a criança, fazer o atendimento e pronto. Tem reunião com a escola, reunião com os pais, planejamento de atendimento, enfim, uma infinidade de coisas que também é trabalho. Mas voltando, isso no CLT não é uma preocupação, certo? Então isso é um ponto importante de se pensar, né? Em contrapartida, no PJ, né, quando você é autônomo, você tem mais liberdade, que também, da mesma forma que as pessoas falam da estabilidade que o CLT oferece, falam também da liberdade que o PJ oferece. Mas liberdade do quê, Jaque? Liberdade de você organizar a sua agenda, de você fazer os seus horários, né, de você, por exemplo, não ter aquele compromisso de bater ponto. Nossa, então conseguir, isso acontece muito comigo hoje em dia, né, conseguir reajustar as minhas crianças e ao invés de atender até às 6, porque algumas vão faltar, eu vou atender até 3 horas, vou sair, vou conseguir ir ao médico, vou resolver um problema, né, ou no meio da tarde surgiu uma janela, nossa, eu preciso sair, resolver isso aqui, resolver isso lá, eu tenho essa liberdade de fazer. Nossa, mas será que como CLT eu não teria isso? Eu falo, depende muito, né, gente? A partir do momento que você entra lá, bate seu ponto, tem seu horário para cumprir, eu acho que isso fica um pouco menos flexível do que quando você é PJ, para ajustar, para fazer os seus processos da forma com que você acredita que seja adequado. Outra pergunta, nossa, mas se eu for entrar como PJ numa clínica que já existe, ou seja, eu não vou criar a minha própria clínica, o meu jeito de atuar, eu vou poder fazer da forma como que eu quiser, sem seguir nenhuma regra, nenhum combinado? Não, gente, não é bem assim, né? E eu falo por mim, né? Eu entrei numa clínica que já existia, que já funcionava, já existia uma forma desse fluxo existir, e querendo ou não, eu segui um pouco desse fluxo que já era existente, mas eu também tenho a liberdade de colocar, né, a minha forma, do jeito que eu acredito que é melhor, como fica bom pra mim, a definir, por exemplo, eu vou atender de segunda a quinta e essa vai ser a carga horária que eu estabeleci pra mim. Se amanhã, por exemplo, eu falar, não, vou reduzir um dia, tô fechando a minha agenda tal dia da semana, ou preciso aumentar, não, tô precisando de uma renda extra, quero abrir minha agenda de sexta-feira também, eu posso abrir. Então existe essa liberdade e essa flexibilidade aí dentre as duas formas, né, se você for comparar o CLT com o PJ. Uma outra coisa que eu vejo muito aí, voltando, né, nessa área infantil, sempre que eu vejo oferta de vaga de trabalho, procuro terapeuta ocupacional para atender crianças, enfim, na clínica tal, eu sempre vejo que, sei lá, gente, 80, 90% das vagas são como autônomo, ou seja, então você vai abrir a sua empresa, você vai ter um CNPJ, vai emitir nota e você vai fazer os atendimentos. Ainda vejo vagas para atender na área infantil, por exemplo, que é regime CLT? Vejo poucas, bem menos quando a gente compara com o PJ. Né? Então, eu vejo, na minha perspectiva, que isso tem sido uma crescente, né? E justamente isso, né? Para quem tem a clínica, acaba sendo mais vantajoso também, até em termos financeiros, né? De você falar, porque bancar um CLT, a gente sabe que é caro, a gente sabe que, né, muitas vezes não dá para oferecer um salário mais alto, né? Porque a empresa paga muito por isso. Então eu penso, né, eu nunca fui dona de um negócio, mas eu penso que deve ser mais vantajoso para quem é dono oferecer e também oferece essa flexibilidade para quem está entrando para trabalhar, tá? Então eu vejo que essa oferta acaba sendo maior. Nossa, Jaque, como que é o planejamento? Você não fica desesperada em dezembro, em julho, as crianças ficam doentes, faltou e tudo mais? Gente, às vezes bate um desespero sim, mas como meu marido sempre me diz, tudo nessa vida é planejamento, né? Tudo que a gente se planeja, a gente olha com mais calma, a gente se organiza, dá certo para se fazer. Por exemplo, eu sei que dezembro e janeiro são meses relativamente mais difíceis do que os outros meses. Por quê? As crianças saem de férias, tem ano novo, a gente retoma depois. Com isso, a gente perde semanas de atendimento. Daí chega janeiro, tem anuidade do CREFITO para pagar, tem PVA, as contas são mais altas no início do ano, junta com o final do ano que a gente gasta mais, né? E tem Natal, vai viajar, tudo isso acontece. Mas a gente precisa se planejar para isso. Né? Graças a Deus, esse ano a gente conseguiu, né, uma coisa muito interessante também. Quando você é PJ, antes, você tinha 2 anuidades para pagar do CREFITO, enquanto pessoa física e enquanto pessoa jurídica. Agora, graças a Deus, saiu, né, a isenção da pessoa física, então quem se encaixa nos critérios lá, existem alguns critérios colocados,
quem se encaixa nesses critérios entra com a solicitação para isenção, né? Então, e quanto que é esse valor? Mais ou menos, se você for pagar à vista, dá uns 440, 450 reais de anuidade. Já é um alívio. Para quem ia pagar quase 900 reais, pagar metade disso, já é muito melhor, né? Então, para dizer que dá para fazer desde que você se planeje. E usando dessa liberdade que você tem também, como eu falei. Eu sei que vai ser um mês mais apertado, quero tentar abrir minha agenda, fazer um atendimento a mais, propor um serviço a mais, e a clínica em que eu trabalho permite isso, para eu ter uma renda adicional, beleza, vou fazer, porque eu sei que vai ser difícil, né? Enquanto no CLT você não tem essa preocupação, né, de pensar e de planejar tudo isso. Mas eu vejo também, gente, que atualmente, falando aí de uma maneira mais objetiva em termos financeiros, na minha visão, gente, eu acredito que dá para você tirar mais financeiramente enquanto PJ do que enquanto CLT pelas ofertas que se tem. Claro que existem ofertas de trabalho, igual a gente já viu aí, às vezes eu fico vendo. Apareceu uma oferta de trabalho lá no Acre, lá não sei na onde, lá num lugar muito longe. Mesmo assim, a maioria dessas são PJ, mas quando aparece CLT com salário um pouquinho maior, mas é isso, nossa, você vai deslocar, vai morar longe de toda a sua família, enfim, por conta do salário. Não sei, né, o quanto que isso compensa, mas cada um acaba tendo, né, a sua escolha. Mas de uma forma geral eu vejo que hoje você ser autônomo tem sido cada vez mais tendência mesmo, e o mercado tem isso, né, em termos de acaba sendo uma exigência, digamos assim, né, a oferta do trabalho nesse tipo de regime. E aí você abre a sua empresa, né, como eu já falei, acho que em outro vídeo, TOs tem que abrir a Simples Nacional, não se encaixa na MEI, né? Então aí você procura um escritório, paga tudo certinho, né? Você tem o gasto do escritório também. Essa é uma outra coisa interessante de se pensar. Nossa, Jaco, mas você ganha mais, mas você tem um gasto do escritório, de pagar os impostos todos, né? Que você não teria, né? Digamos, são coisas diferentes, porque na CLT a gente também tem, né? Os descontos, né? No PJ. Sim, tudo isso é você se programar também. E para você pensar nisso tudo, para colocar o seu preço. De novo, eu falo aqui, o COFITO, ele tem a tabela de honorários, né? Então, quem não tem noção, por exemplo, é só entrar lá no site do COFITO, tem uma tabela de honorários para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais, que ele coloca aí um piso, né? De quanto que eu deveria cobrar por procedimento. Então, isso é uma coisa importante também para você negociar o seu preço, tá bom, pessoal? Mas o cenário geral que eu vejo hoje é assim, já que você se arrepende de ter saído do CLT para ir para o PJ, não me arrependo de ter saído do CLT para ir para o PJ. Hoje eu vejo que eu tenho mais qualidade de vida, né, em termos de outras coisas que eu me ocupo, eu consigo ter uma renda ok, uma renda boa, consigo fazer minha reserva, consigo fazer as coisas que eu quero, né, me planejar, embora nesse meio do caminho às vezes aconteçam coisas que deixam a gente um pouco preocupada, mas até o momento eu não me arrependo de ter deixado de ser CLT para ser PJ. Tá bom, pessoal? Espero que esse vídeo possa ter esclarecido para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida mais específica, eu puder responder, senão eu vou buscar a informação, deixa nos comentários. Se alguém aí tem uma opinião diferente da minha, quer se colocar, falar da sua experiência como CLT, como PJ, deixa nos comentários também, que eu acho que é muito bom pra gente ir mais uma vez aí trocando essas informações, tá bom, pessoal? Um beijo para vocês então e até a próxima!